Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bênção estarmos aqui esta noite para adorarmos o bendito nome do Senhor Jesus. Não estamos aqui por nenhum outro motivo a não ser prestar um culto de adoração ao Senhor, ouvir, e Ele já falou, e continuará falando. Amém? Por favor, abre a tua Bíblia, livro de Daniel, capítulo de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Um texto muito conhecido da igreja, mas eu tenho certeza que Deus irá falar conosco. Amém, queridos? A Bíblia diz assim, Daniel, capítulo de número 6, verso de número 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, com D minúsculo, ou a qualquer homem que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, para que não pode se revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e edito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube da escritura que estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer outro Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito causa de ti, ó rei, nem do seu edito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia faz a sua oração.
Ouvindo então o rei esse negócio, ficou muito penalizado ou triste, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum do edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, preste muita atenção agora: o teu Deus, a quem tu serve continuamente, te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e dos seus grandes, para que não se pudesse mudar a sentença acerca de Daniel. Eu vou ler só até aqui. Amém, queridos? Amém, queridos? A Bíblia é um livro que é maravilhoso. Existem respostas para todas as coisas, isso é certeza absoluta. E eu tenho certeza esta noite que você sairá com uma resposta de Deus para o seu coração aqui esta noite. Não porque sou eu que estou pregando, muito longe disso, é porque nós temos ouvido e visto Deus falar no nosso meio. A Bíblia então diz a respeito deste homem chamado Daniel, que foi levado cativo de Judá, que foi levado como escravo, que foi levado submisso na sua adolescência. A Bíblia diz que Daniel, ele começa então a se destacar. Era um moço que tinha uma diferença de outros moços comuns. Era um moço que tinha algo diferente. O ensino de Daniel, para começar, era diferente dos demais. A Bíblia o trata de príncipe. Não quero aqui dizer se ele era da linhagem real ou se ele era isso ou aquilo, mas com certeza, Daniel era alguém especial em Judá. A Bíblia diz então que agora ele é levado na sua adolescência, como eu já disse. A palavra de Deus então nos mostra o quê? Que ele começa a se mostrar, se aparecer, ser notado pelas outras pessoas, ser olhado de uma maneira diferente. Ele não era uma pessoa comum, como você que está aqui esta noite, você que está me assistindo, não é, porque você é escolhido de Deus. A palavra de Deus então nos afirma que este moço, ele começa a servir ao rei, fica por alguns meses aprendendo a língua local, e ele começa a servir, fazer, ele prossegue a vida. E o que eu aprendo aqui no começo desta mensagem é: Daniel não mudou o seu foco. Daniel, mesmo estando no exílio, mesmo estando longe da família, mesmo estando longe de muitos dos seus amigos, muitas vezes estando longe da tua terra, ele não se desfaleceu, ele não olhou para trás, ele não ficou murmurando, ele não ficou procurando ocasião para falar: eu sou um miserável, porque Deus fez isso conosco, ou permitiu que fizéssemos isto conosco. Vivemos um século, vivemos um tempo, em que nós colocamos a culpa do que nós fazemos em Deus. As consequências da nossa vida, das nossas escolhas, nós colocamos em Deus. Mas não foi assim com Daniel. Não foi assim com esse servo autêntico de Deus, que outrora olhou que havia saído de Judá, mas continuou a servindo a Deus com alegria. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha o controle de tudo, e que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, seja bom ou ruim aos olhos humanos, era Deus que estava permitindo.
porque ele sabia que Deus tinha algo maior para a vida dele. O que nós precisamos entender esta noite é que, independentemente do que esteja acontecendo conosco nesse dia, neste momento, em nossa saúde, em nossas finanças, tudo isso é permissão de Deus e aperfeiçoamento de Deus, porque o que Deus espera de nós é um coração grato, independentemente do que nós tenhamos para oferecer para os outros, porque o que importa não é o que nós vamos oferecer para o nosso próximo, o que importa é o que nós vamos oferecer a Deus. Você está entendendo, irmão? O que importa é ter a certeza que você serve um Deus e que no final de tudo a vontade de Deus sempre prevalecerá. Daniel sabia disso. E a Bíblia diz então que Dário agora ele constitui o reino. Dário agora ele está organizando as coisas. E ele vê que o reino era grande e ele começa a distribuir. Se fosse nos dias de hoje, governadores, prefeitos. E entre os governadores e prefeitos, haviam 3 homens que eram como se fossem ministros. E esses ministros, dentre eles, Daniel era um. Daniel não era de lá. Daniel não era daquela terra. Daniel não era daquele lugar, mas mesmo assim, em meio àquele povo, em meio à cultura diferente, em meio a circunstâncias de vida diferente, Deus decidiu andar com Daniel e Daniel decidiu andar com Deus. Essa é a diferença, querermos andar com Deus. Porque a Bíblia diz que as mãos do Senhor estão sempre estendidas e não encolhidas para nos abençoar ou para estar conosco. Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, não depende de Deus, depende só de nós. Mas eu glorifico a Deus porque você está aqui esta noite. Glorifico a Deus porque você está nos assistindo ao vivo ou vai assistir essa mensagem. Isso significa que Deus se importa com você. Isso significa que Deus cuida de você. E isso significa que ainda Deus fala com você. Deus se importa, Deus cuida e Deus ainda fala. Uma das piores coisas para um cristão é não ouvir a voz de Deus. Uma coisa é passarmos por lutas, provações, tribulações, os amigos irem embora, todas as circunstâncias serem contrárias. Isso é uma situação ruim, terrível. Mas uma situação pior para um crente é não conseguir ouvir a voz de Deus, pastor Paulo. Não conseguir. E muitas vezes não querer. Porque a angústia feriu, porque machucou, porque não aguenta mais. Mas esta noite Deus nos traz esta palavra para me lembrar ao seu coração. Deus se importa com você. Deus sempre vai se importar com você. E Deus se importava com Daniel. Então, por que Daniel, ele se destacou? A Bíblia mostra para a gente nos versículos posteriores. Ele organiza então, o rei organiza, como eu já disse para vocês, governadores, prefeitos e ministros. E Daniel se distinguiu, versículo de número 3. Por quê? Porque nele havia o Espírito de Deus. Irmãos, preste muita atenção. O Espírito de Deus é muito sensível. O Espírito de Deus, ele é sensível por quê? Porque ele realmente conhece quem nós somos. Nós podemos aparentar para qualquer pessoa aqui, que estamos felizes ou tristes, que somos um tipo de pessoa, que somos outro tipo de pessoa. O que pensamos ou que não pensamos, nós podemos aparentar, sorrir, concordar, mas ninguém consegue esconder nada do Espírito Santo. Não consegue, não dá. Isso não dá. Mas eu glorifico a Deus, que se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui esta noite, é porque Ele tem um grande propósito na tua vida. E isso é importante demais para nós, que buscamos, mesmo com as nossas fraquezas e debilidades, buscamos a Deus. Porque nós sabemos quem nós somos. Quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, nós sabemos quem somos, ou não é? Sabemos o que pensamos, sabemos para onde vamos, para onde os nossos pés nos levam, sabemos de tudo isso.
E mesmo assim, com tantas imperfeições, com tantos defeitos, nós podemos olhar para o céu e falar: Deus decidiu falar conosco esta noite novamente, aleluia. Como Paulo disse: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes nos deu por amor de nós. Já parou para pensar nisso? Aí ele começa a discorrer: nem a profundidade, nem a altura, nem a morte, nem a vida, nada nos poderá separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. É tremendo. Então nele havia um Espírito excelente, ou o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus sobre a vida dele. Só que Daniel, com toda certeza, fez amigos. É claro, o convívio social, Daniel fez amigos. E é aqui que eu quero parar e pensar um pouco com você. A igreja não é somente um lugar de adoração, é um meio social também, aonde nós nos identificamos com pessoas que gostam das mesmas coisas que gostamos, que trabalham com as mesmas coisas que trabalhamos, e isso vai criando um vínculo. Mas agora, no caso de Daniel, muita gente queria ser e andar com Daniel. Por quê? Porque ele era um dos chefes. Vocês sabem como funciona, o ser humano gosta. Então Daniel estava cercado de pessoas, muitos amigos, muitas pessoas andando junto para cima e para baixo com Daniel. Mas a Bíblia diz que quando eles descobrem que o rei Dário queria constituir Daniel acima de todos os outros, aí o negócio mudou. Mudou tudo, pastor Euclides. Aí mudou. Por quê? Porque pela ótica humana, eu vou falar de ótica humana, não vou falar no contexto da igreja aqui agora. Na ótica humana, enquanto você anda com alguém e essa pessoa é igual a você, está tudo jóia, está tudo bem. Ele não te incomoda. Porque você acha e você olha, porque eu olho, ele é igual a mim, tal. Mas existem pessoas que não têm o discernimento e não têm o Espírito Santo de Deus. Quando eles veem alguém se destacar, a primeira coisa que faz: opa, está achando que prega melhor que eu? Está achando que canta melhor que eu? Está achando que faz isso melhor que eu? Opa, facinho você perde o amigo. Facinho você perde o irmão que batia nas tuas costas, almoçava na tua casa, tocava com você e outro, um monte de coisa. Estou falando isso porque eu já vivi isso. Eu só falo do que eu sei de verdade. Então agora, aqueles que andavam com Daniel se arrepiam. Fala: não, Daniel é igual a gente, tem mais. Daniel não é daqui. Daniel não é da nossa área, ele veio deportado, ele não é daqui, como que ele vai ser maior do que a gente? Isso está dentro da maioria mesmo de todo ser humano. Quando estamos todo mundo do mesmo jeito, é tudo legal, mas quando Deus decide exaltar alguém, aí o negócio fica feio. Mas isso só acontece em dois tipos de pessoas. Primeiro, aquele tipo de pessoa que entristeceu o Espírito Santo está dentro dele, porque se ele tivesse o Espírito Santo, isso não fazia parte do pensamento dele. Ele parou de pensar na comunhão, ele parou de pensar na koinonia e está pensando individualmente. Irmãos, igreja não é empresa. Igreja é obra de Deus. Igreja não é algo terreno, embora estejamos na terra. É algo que todas as ordenanças vêm lá de cima e não daqui. Temos inúmeras, dezenas, muitas expressões, histórias bíblicas, contextos bíblicos, que Deus pegou o menor e fez dele maior. Mas isso é muito bonito de falar, muito bonito de gritar, muito bonito de rodopiar, mas quando isso acontece no nosso meio, o que acontece? Nós matamos eles.
Estou mentindo? Nós matamos. Nós matamos. Ou tentamos matar, porque se Deus tem o plano, não morre. Neste contexto que eu estou dizendo. A Bíblia então diz que eles então ficam alterados. E eles começam a fazer reuniões escondidas. Olha aqui para mim, vou fazer um comentário da minha vida para você, bem rápido. Há muitos anos atrás, eu era líder de jovens numa congregação, e a mocidade fez um churrasco para mim, surpresa, sabe? Foi muito bonito, muito legal mesmo, uma bênção. Só que aí, uma hora, eu estou lá perto da churrasqueira para pegar a carne, aí eu ouço uma das pessoas que convivia comigo, tocava comigo, estou falando no caso meu, não é aqui, graças a Deus, eu estou há pouco tempo aqui. E ele falava assim: nós precisamos derrubar eles. Precisamos derrubar ele. Eu falei, será que é, não é? Aí peguei uma carninha, dei uma volta e tal. Precisamos derrubar a família tal. Ou ele estava no aniversário do rapaz da família tal. Como ele fala isso? Você consegue pensar um negócio desse? Você consegue pensar um negócio desse? Pastor, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor está pregando, o Senhor está me desanimando. Não. Eu só estou contando para você isso, para que se porventura isso acontecer com você, você permaneça firme, porque Deus tem um plano na tua vida. Você não pode se abater pelos outros. Você não pode ir pela palavra dos outros. Você não pode viver o que os outros acham de você. Você não pode viver as opiniões dos outros. Você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que servir a Deus. Final de tudo. Foi um artifício que naquela hora eu não entendi. Fiquei bravo, revoltado, triste, chorei. Falei, não é possível. Foi um artifício de Deus. A única forma de Deus me tirar e tirar a Néia daquele lugar. A Néia congregava lá há 35 anos. Eu congregava lá há uns 15 anos. Foi o único jeito. Existem momentos na nossa vida que Deus permite que alguém se levante, que uma situação aconteça, para que nós tomamos outro rumo na nossa vida. Mas nós que não conseguimos enxergar 3 segundos à frente do nosso tempo limitado, nós achamos que Deus permitiu que alguém nos castigasse, mas não é isso. Se porventura você veio aqui esta noite, está ouvindo essa mensagem, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se a perseguição é grande, se a luta está te afundando, não tenha medo, Deus está no controle, nada vai acontecer, Deus está contigo. Oh, glória a Deus! Não é nada do que você está enxergando. Deus vê diferente. Deus vê lá na frente. Deus tudo sabe. Deus te ama tanto. Se você soubesse o tanto que Deus te ama, você sofreria 10 vezes menos. Nós falamos do amor. Dizemos do amor, mas não acreditamos no amor. O amor da carne falha e pode falhar. O amor ABC, os tipos de amor podem falhar, mas o amor ágape de Deus jamais falhará na sua vida. O amor de Deus jamais falhará, porque Ele é um amor que é imutável. Continuando, então, Daniel não está sabendo de nada, Daniel está inocente na história, e as trevas estão se movendo contra ele. Quantas vezes nós estamos quietos em nossa casa, tranquilos na igreja, servindo a Deus, e o inferno está se movendo contra nós, se movendo. Fala, agora eu derrubo ele, agora eu derrubo ela,
Eu vou pegar ele naquela fraqueza, eu vou pegar ela naquela fraqueza. Agora eu acabo. E Deus está dizendo: opa, não. Ele pode ir para a cova. Ele pode ir para a Banda do Sul. Ele pode ir para qualquer lugar. Eu estarei velando pela alma dele. Permita-me passar por um outro texto bíblico rapidamente. Lucas capítulo de número 10, Jesus nos conta uma parábola. Lucas capítulo de número 10, Jesus nos conta uma parábola, e eu quero passar por aqui rapidinho para chegar onde eu quero chegar. Versículo de número 30. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Talvez você nunca tenha ouvido desse jeito que eu vou contar, mas eu vou contar na primeira pessoa essa parábola. Preste atenção. Estava indo eu, para trabalhar, ou já estava vindo trabalhar, melhor dizendo. Estava vindo de Jerusalém para Jericó, porque eu morava em Jericó. Era mais ou menos umas 4:30 da tarde, 5:30 da tarde, quando eu decidi vir embora. Peguei as minhas coisas e vim para Jericó, vim embora para casa. Quando eu estava na beira do caminho, vindo embora, na metade do caminho, os irmãos entenderam o que eu estou fazendo? Primeira pessoa. Estava na metade do caminho, quando de repente se aproximaram alguns homens e me pediram dinheiro. Me pediram algo que eu pudesse dar, e eu não tinha nada para dar, a não ser a minha marmitinha, a não ser nada. Eles começaram a me bater, me bateram. E eu disse: não me bata, por favor. Eles começaram, me espancaram, me bateram, e me deixaram à beira do caminho. E eu fiquei lá, meio morto. Note, meio morto não é morto, é meio morto. O tempo foi passando, e o tempo passou, e aquelas machucaduras foram doendo cada vez mais. O tempo foi esfriando, porque vocês sabem, o deserto é quente de dia e à noite esfria. E foi esfriando, esfriando, e eu vi de repente, um homem vindo, e eu falei: ele vai me socorrer, porque logo eu vi quem ele era. Ele era um levita na casa de Deus, e eu falei: ele vai me socorrer. Ele é crente, ele é servo de Deus, ele vai me socorrer. Mas para minha surpresa, quando eu levantei a minha mão e tentei falar com ele pedindo socorro, em vez de ele me socorrer, ele me passou bem longe, olhou, balançou a cabeça e seguiu seu caminho. Eu pensei comigo: mas ele não pregava? Mas ele não dizia? Mas ele não arrumava a toalhinha? Mas ele não colocava o púlpito? Mas ele não recolhia as ofertas? E fui me entristecendo, comecei a lembrar dos meus filhos. Comecei a lembrar de quantas vezes eu poderia ter dito para o meu filho que eu amava ele. Quantas vezes eu poderia ter dito para ele: que bênção, meu filho. Como eu me orgulho de ser seu pai. Quantas vezes eu poderia ter dito para minha esposa: a comida estava gostosa, bem, parabéns. Quantas vezes eu poderia ter dito para ela: como eu te amo. Me perdoa por eu não conseguir expressar o quanto eu te amo. Comecei a me lembrar das coisas simples, dos amigos que me rodearam a vida toda. E muitas vezes eu parei de ter amizade por nada, muitas vezes nos afastamos e eu não entendi por quê. Comecei a lembrar de muitas coisas e eu falei: eu vou morrer. Quando de repente lá vem um homem diferente, vestido com suas vestes sacerdotais. Eu falei: aquele vai me ajudar. Aquele vai.
Aquele vai, porque ele fala de Deus toda hora. Porque ele respira Deus. Mas da mesma forma ele olhou para o lado, passou bem de longe. Balançou a cabeça e me deixou lá. Foi esfriando, eu falei, eu vou morrer. Vai acabar. Está tudo perdido. Mas de repente, eu ouvi um barulho de um cavalo chegando. Eu falei, é mais um assaltante. É mais alguém que vai acabar comigo, vai acabar de me matar. Mas aquele homem desceu do cavalo, olhou para mim, se ajoelhou do meu lado, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu mesmo receoso olhei para aquele homem, ele voltou até o cavalo e pegou 2 frascos. Pegou o primeiro frasco e começou a passar no meu corpo. Eu com muita força perguntei para ele, o que é isso? O que é isso? Está aliviando as minhas dores, o que é isso? E ele disse, esse é o azeite. O azeite que cura as suas feridas de verdade. O azeite que o homem não pode curar, mas eu posso curar a ferida da tua alma. Ele pegou outro frasco, colocou aquele líquido na minha boca e antes de eu tomar eu perguntei para ele. E ele me falou, isso aqui é vinho, meu filho. Vinho para quê? Eu perguntei para ele, ele disse, é porque a alegria vai voltar para a tua vida. Eu vou dizer de novo para ver se você consegue entender. Você vai ser curado. Jesus vai te curar, Jesus vai entrar na tua alma, Jesus vai curar as tuas feridas, e depois você vai beber o vinho, que significa que a alegria do Senhor vai voltar para a tua alma. As lutas têm arrancado a alegria de você. Jesus está dizendo esta noite, eu te trago alegria. A pior coisa é um crente triste, a pior coisa é um crente machucado. É mais fácil ganhar uma cidade toda do que um irmão magoado, um irmão ferido. Mas não ficou só nisso. Já vou voltar para o texto. Não ficou só nisso, irmãos. Ele me colocou sobre a sua cavalgadura. Ele me colocou sobre a sua cavalgadura. Me levou até a hospedaria e disse para o hospedeiro, cuide bem dele, porque eu vou voltar. Posso trazer para os dias de hoje? Jesus me tirou das drogas. Jesus me tirou do tráfico. Jesus me libertou, me deu uma grande família, curou as minhas feridas, mudou a minha história, me fez de um homem bravo para um homem chorão, e ainda me trouxe aqui para o Vila Nova sobre a sua cavalgadura, e disse para o pastor Flausilino, cuida dele porque eu vou voltar. Oh glória! Aleluia! Voltando para o texto. Daniel não sabia o que estava acontecendo, gente. Não. Mas Daniel continuou fazendo o que melhor sabia fazer, ser um crente fiel. Você pode não saber fazer muita coisa. Você pode achar que não tem dons suficientes para ser alguém na casa de Deus. Mas continue servindo a Deus com o melhor que você pode, com toda a tua força. Então eles se reúnem para fazer um conselho contra Daniel. Daniel então, sem saber de nada, continua orando de manhã, orando ao meio-dia, orando às 18 horas, com a janela voltada para Jerusalém, ou para Judá. Então agora, o que acontece? Eles chegam até Dário e falam, eles chegam entre eles e falam, nós não vamos conseguir derrubar Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel é fiel. Não existe brecha, não existe vírgula.
Não existem conversas tortas, não existe papinho furado, não existe malícia. Daniel é crente para valer. Não se assenta na roda do escarnecedor. Quando vê alguma conversa feia, quando vê alguma coisa que não presta para ele, sai de fininho. Daniel era íntegro. Vocês estão me entendendo? Daniel era reto. Daniel desviava-se do mal. Daniel desviava-se das conversas que levam para o abismo. Daniel só conversava coisas de Deus. Daniel só falava do céu. Daniel só falava das coisas do Senhor. Gente, por favor, é isso que está faltando para nós. Falamos do Corinthians, falamos do Palmeiras, falamos disso, daquilo outro, mas menos falamos é de Deus. Não estou generalizando de jeito nenhum, por favor, não me leve a mal. Mas o que menos falamos, o que nós menos falamos no ano de 2008, é de quão bom e quão agradável é servir ao Senhor. O que menos nós falamos é da onde Deus nos tirou. O que menos nós falamos é sobre salmos, hinos. Não é isso? Quando vos reunis, um tem salmo, um tem hino, um tem canto. E assim por diante. A gente jogou fora essa parte. Mas Daniel continua. E nós vamos agora prosseguir assim a nossa vida. Seguir assim a nossa vida. Daniel agora continua. E eles traçam, nós não vamos conseguir derrubar Daniel. Não dá para derrubar Daniel. A não ser que, aí vem o enviado do Satanás e descobre um jeito. A não ser que nós cheguemos até o rei Dário. Inflamos o seu ego. E aí sim, nós fazemos uma lei, um edito, a qual Daniel não vai poder obedecer, porque ele é fiel. Vocês entenderam? Então eles chegam até o rei Dário. Rei Dário, vive para sempre. O Senhor é tremendo. E vão inflando o ego dele. Dário não era crente, não era servo de Deus, e ele vai sentindo aquele negócio bom, e vai falar, opa, pode falar, eu mesmo, pode dizer, rei Dário poderoso, nós estávamos pensando aqui, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão tremendo, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão cheiroso, e foi falando um monte de coisa para ele. Nós pensamos em tudo isso, que nós decidimos aqui, nós vamos fazer uma homenagem para o Senhor, nós vamos fazer algo lindo, que todo o povo vai olhar e falar, nossa, como aqueles homens amam o rei Dário, e nós amamos o rei Dário. Qual era então a proposta? A proposta é, durante 30 dias, ninguém pode adorar um outro Deus a não ser o Senhor. Irmãos, eles elevaram o homem a Deus. Eu conheço um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Eu conheço um. Aí que tá. De um lado, estava muitos homens querendo levar Daniel para a morte, um Deus que não era Deus, e do outro lado estava um homem só, mas fiel, com um Deus de verdade, o único Deus. Não tinha como dar errado. Da mesma forma, eu falo ao seu coração esta noite, não tem como a sua vida dar errada se você estiver pautado nos princípios de Deus. Não tem. Daniel não sabe de nada. Eles inflam o ego de Dário. Dário está inflado. Eles convencem Dário a assinar segundo a lei dos medos e dos persas, pegar o anel e selar lá no cartório de Dário, selou. Então a partir de agora, 30 dias, ninguém orava, ninguém rezava, ninguém prestava culto a nenhum outro Deus, a não ser a Dário. Deus deve ter olhado lá de cima e falado, vocês estão achando que vai derrubar meu Daniel, vocês estão achando que vão acabar com o meu moço, vocês estão achando que vão matar ele.
Vocês estão achando que eu vou deixar? Deixa eu passar para os dias de hoje. Abra os teus olhos espirituais. Você não vai morrer nessa situação. Deus está contigo. Deus vai abrir porta. Deus vai fazer milagre. Deus vai restituir. Vai, olha aqui, irmão. Que coisa tremenda. E vai, eles estão tudo felizes. Eu vou conjecturar um pouquinho, me permita. Quem sabe aquela noite eu ouvi uma mensagem toda falando, pegamos Daniel, vamos acabar com ele. Ah, sabe o crentinho, Daniel? Sabe o crentinho lá? Já era, papo encerrado. Vamos ter que arrumar um outro, já vamos até eleger. Vamos até eleger um outro aí. Porque Daniel, ó, já era. Acabamos com o ministério de Daniel. Acabou nada, irmão. Ninguém tem o poder de acabar com a sua vida a não ser Deus. Lembra? Deus me deu, Deus tomou, é Ele que é o dono da vida, é Ele que faz. Tudo que você tem é dele. Daniel, então, sem saber de nada, vai lá. 6 horas da manhã, janelinha aberta, orar ao Senhor. Meio-dia, janelinha aberta, orar ao Senhor. 18 horas, orar ao Senhor, buscar a Deus. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram no pé da janela para ver se Daniel estava orando. E Daniel estava orando. Por quê? Porque Daniel não tinha compromisso espiritual com Dário, não tinha aliança com Dário. Daniel não tinha aliança com Dário. A aliança de Daniel era com Jeová. Enquanto nós titubeamos em ter aliança com Dário e com Jeová, Jeová vira as costas e fica esperando, vai vir comigo ou não vai? Mas a partir do momento que temos a aliança só com Jeová e declaramos, eu sou do Senhor e o Senhor é meu, aí acabou. Aí Deus toma dor. Então eles pegam Daniel orando, olha que situação, Daniel estava orando, e eles levam até Dário. Quando levam até Dário, fala, ó Dário, vive para sempre, meu rei, poderoso rei, vive para sempre, eu tenho uma notícia para te dar. Daniel, o seu biluzinho, Daniel, o seu chuchuzinho, agora, meu amigão, foi pego orando, e o Senhor assinou a lei, e nós vamos ter que levá-lo para onde? Para a cova dos leões. A Bíblia diz que o rei Dário ficou penalizado. Algumas versões dizem penalizado. Outras versões dizem angustiado. Outras versões dizem sem saída. Ele ficou por quê? Porque ele amava Daniel, ele gostava de Daniel. Ele via algo diferente em Daniel. Ele sentia Deus em Daniel. Ele via que Daniel tinha algo excelente, algo lindo. Por isso, havia pensado em constituí-lo acima de todos os outros. Esse foi o problema da história toda. E agora, ele está lá na frente com o coração contrito, já tinha assinado a lei, já tinha carimbado com o anel, e já não podia mais correr atrás. Talvez você esteja numa situação esta noite, em que você não pode mais fazer nada com a sua mão, as portas se fecharam, tudo que você poderia fazer já acabou, e você olha de um lado, olha para o outro e fala, eu não consigo mais, não sei o que fazer. Eu tenho uma resposta de Deus para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Daniel, o rei olha para ele e lança uma palavra, olha Deus usando o ímpio, lança uma palavra para ele e fala, Daniel, o teu Deus, ele não falou o Deus com D minúsculo, ele não falou os deuses dele, ele falou, o teu Deus, a qual você serve só de quinta-feira à noite, não, a qual você serve só no dia da ceia, não, a qual você serve só na escola dominical, não. Ele olhou nos olhos de Daniel, e eu acho que ele estava chorando. A Bíblia não diz não, eu estou dizendo. Emocionado, coração contrito, fala, o seu Deus, a qual você serve, continuamente. Daniel dava testemunho contínuo.
O teu Deus a qual você serve continuamente te livrará. Te livrará. Te livrará. Vai recebendo a palavra mesmo, irmão. Te livrará. Tinha que ser feito. Ele havia assinado, ele havia carimbado. Não tinha mais para onde fugir. Ao entardecer, levam Daniel. Irmão, olha aqui para mim, Daniel não era mais um jovem de 17 anos. Daniel não era um homem de meia idade de 40 anos. Daniel estava de 84 a 87 anos nessa época. Já era um senhor. Já era um homem maduro, cheio de experiência de Deus para contar. Então Daniel agora, ele olha para o rei Dário, Dário olha para ele. Eles fecham a cova dos leões, fecham com a pedra, colocam argila para selar, e ele sela com o anel de novo. Talvez você está aqui esta noite. O inimigo já fechou a cova, já colocou a pedra, já selou com um anel, e o inferno já começou a fazer festa, achando que a tua família vai perecer, achando que a tua saúde vai acabar, achando que você vai se afundar por causa desta crise, achando que você vai sucumbir. E você veio aqui esta noite, você está assistindo essa mensagem esta noite, e Deus está falando conosco esta noite. Você não vai sucumbir, porque eu estou contigo até o final. Estou contigo. Note, irmãos, que Deus não é como o pastor Tasca. Deus não é como qualquer um de nós, que pode lançar uma palavra e daqui 3 horas mudar de ideia. Deus, quando fala, está falado e ponto final. Aí você pode falar, pastor, mas Deus não falou que havia se arrependido de ter feito o homem? Então ele muda. Não, aquela era uma bronca. Aquela era uma palavra coloquial, Deus queria mostrar. Eu me arrependo de ter feito você. É como um pai dando uma bronca no filho. Não falei para você não fazer isso. Deus não se arrepende, porque Deus conhece tudo. Deus não se arrependeu de chamar você. Deus não se arrependeu de dar o seu esposo, a sua esposa para você. Deus não se arrependeu de dar a sua família que você tem para você. Tudo que você tem, torno a dizer, foi Deus que te deu. Já estou concluindo. Cova fechada. A festa no reino já havia sido grande. Na Bíblia não fala, não, eu que estou falando, tá, gente? Porque se houve aquele conselho todo, toda aquela movimentação no congresso lá do rei Dário, para acabar com Daniel, devia estar em festa. Conseguimos derrubar Daniel, conseguimos derrubar o crente, conseguimos acabar com esse rapaz que achava que era. Conseguimos derrubar a história dele. Achou que desde os 17 anos até os 80 e poucos anos ia ser só vitória, que Deus ia estar com ele. Não, vai estar escrito em algum lugar que nós conseguimos derrubá-lo. É assim que o mundo é. A Bíblia diz que o rei não dormiu. Não dormiu. Não dormiu. Não dormiu. Vira de um lado, vira do outro, não consegue dormir. Logo pela manhã, o rei vem correndo até a cova dos leões e grita: Daniel! Ô Daniel! As pessoas se assustam, um olha para o outro e fala: o rei ficou doido, o rei ficou maluco, não é possível. Um homem dessa idade, com um monte de leão lá dentro. A história conta que as pessoas não chegavam nem a cair lá embaixo, eram esmiuçadas pelos leões. Como esse senhor teria a mínima probabilidade de sair de lá? É isso que dizem de nós. Não vai sair da prova, não vai sair dessa enfermidade. Irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava noivo da Neia,
Faltavam uns 2 meses para casar, e por causa da droga, por causa do crack e da cocaína, eu peguei tuberculose. Eu não podia encostar em qualquer parede gelada. Não podia encostar em qualquer parede gelada, que trancava tudo. Eu não conseguia respirar, o pulmão enchia de líquido. Eu quase morria. Aí, eu fui no médico. O médico falou, é tuberculose. Fui e falei para a Neia. O meu sogro falou, hoje eu vejo com toda razão, né? Não tem... É a turma dos antigos, né? Não desmerecendo ninguém. Esse moleque não entra mais aqui. Deus me livre, esse moleque não entra mais aqui. Mas, nós devemos entender uma coisa. Existem pessoas que são de Deus para valer mesmo, gente. Não, tem gente que nasce no berço evangélico e nasce no berço mesmo, que foi o caso da minha esposa. Ela olhou para mim e falou, bem, vamos orar. Vamos orar. E no outro dia eu tinha que fazer exame de novo. Para ver para confirmar, para ver tudo certinho. Ela falou, vamos orar. E naquela madrugada, ela orou na casa onde ela morava, na casa dos pais dela, orou a madrugada inteira e eu orei na minha. E quando eu fui fazer o exame, fiz o exame no outro dia, depois uns 2 dias saiu o resultado. E não tinha mais nada de tuberculose, para a glória de Deus. Não tinha. Você já parou para pensar, irmão? Já parou para pensar nisso? O que eu quero dizer com isso? Que Jesus ainda faz. Jesus ainda cura. Imagina o impacto na minha vida. Novo convertido, todo animado para casar, para mudar de vida totalmente. Aí, eu estou impedido de entrar na casa da minha noiva. Não podia mais ir. Foi cortado de repente. O sonho foi cortado. Os projetos foram cortados. E o diabo deve ter dado risada. Falou, peguei eles. Acabei com eles. Aí só que o diabo não contava que ela tinha uma mãe que era crente. Do círculo de oração, serva de Deus, orava horas e horas, tinha testemunho e tinha ensinado a filha dela como ser crente. Pastor Euclides conheceu muito bem a irmã Olga. Eu vou falar para vocês, já conheci muita gente crente, mas igual minha sogra foi bem pouco, viu? Verdade mesmo, diante de Deus. Não é verdade, pastor Euclides? Verdade, mulher crente para valer. Doente, diabética, com problema nos rins. Olhava para o marido, bem, vai para a igreja? Vai para a igreja, nego? Não vou não. Ia, mano, ia a pé 1,5 km para a igreja, todo dia. Vai para a igreja, bem? Não vou. Vamos de novo, ia. E a gente ia atrás, depois que passou o tempo, ia atrás. Eu com o bombardino de uns 12 quilos, a Neinha segurando o Vitinho, nós ia. Já estou acabando. Depois que eu casei, eu morei 6 quilômetros da igreja. 6 quilômetros da igreja. Depois que eu casei, fui para o fundo da casa dos meus pais, morei 6 quilômetros. Aí eu carregando o bombardino, pesado, e a gente, diante de Deus, na gravidez do Vitor, dos 9 meses do Vitor, que o Vitor estava gestante, a Néia estava gestante, a gente só ficou sem ir na igreja um dia. 6 quilômetros para isso, mas lógico que tem gente, a gente ouve outros pastores, lógico, andam muito mais, mas eu estou falando da década de 90, já na modernidade, já não falando para me engrandecer, eu estou falando só para você entender que a fidelidade traz a alegria de Deus. A fidelidade traz a alegria de Deus. Daniel está na cova. Todo mundo já havia achado que ele tinha morrido. Mas Dário estava desconfiado que Deus tinha feito alguma coisa. Você vê que esta noite, o diabo pode estar imaginando, não vai não, porque Deus pode te dar a tua vitória hoje. Mas você veio, Deus te trouxe. Você está ouvindo essa mensagem, vai receber a tua vitória. Vai receber o que Deus tanto sonhou para você. Vai se levantar, vai receber forças para andar mais uma milha. Eu não quero dizer para você que não virão outras covas, que não virão outros Golias, que não virão outros Jordões, outros mares. Vão vir, porque isso é para o nosso aperfeiçoamento. Vai vir.
Mas essa você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Quero que você se coloque de pé, por favor. Daniel! Daniel! De repente, vem uma voz lá de dentro. Não era o rugido do leão, era a voz daquele homem idoso dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Deus ainda cuida de nós. Deus ainda está conosco na cova. Eu não quero inventar, não quero conjecturar, não quero levar ninguém a nenhum pensamento. Não sei o que aconteceu lá dentro, mas eu sei o que Daniel disse: o Senhor me enviou o anjo e ele fechou a boca do leão. Pronto. Não quero saber se Daniel dormiu em cima do leão, não quero saber de nada disso. Eu só quero saber e profetizar sobre a tua vida, ministrar sobre a tua família, ministrar sobre a tua saúde, ministrar sobre os teus negócios, ministrar, primeiro de tudo, sobre a tua vida espiritual, que você vai sair desta cova cantando e glorificando o santo nome de Jesus. O segredo é ser fiel. Pastor, mas eu não consigo ser fiel. Opa, se esta mensagem veio para você hoje, é porque Deus está disposto a te ajudar. É difícil mesmo, gente. É difícil, porque dentro de cada cabeça é um universo diferente. O trabalho é a família é diferente, foi criado de um jeito, veio para Jesus com uma circunstância diferente, tem as suas decepções com A, com B, com C, várias. Eu sei que é difícil, mas o que você tem é que firmar a tua cabeça em Cristo. Nele não há sombra de variação. Não há. Fecha os teus olhos. Pai, eu quero orar por todos os teus filhos. Pessoas que entraram aqui neste lugar, estão nos assistindo, Senhor, pela internet. E estão, Senhor, neste momento de cova. Os amigos abandonaram, os amigos traíram, está sozinho. A pedra fechou. As vozes foram indo embora. E só ficou, Senhor, ele e os leões. Eu te peço, meu amigo Jesus, como o Senhor fez na vida de Daniel, faça em nossas vidas esta noite. Nós estamos assustados muitas vezes, sim, preocupados, achando que vamos perecer, mas esta noite o Senhor falou ao nosso coração: existe um anjo contigo. Nos tira dessa cova. Nos tira dessa situação. Nos tira, Senhor, deste momento de angústia. Em nome de Jesus, eu repreendo todo artifício do inferno contra esta vida e contra esta família. Todo pensamento contrário à tua palavra, Senhor, eu quero repreender. Entra nos casamentos, Senhor. Desfaz os laços, quebra o arco, corta a lança, faz o milagre, Senhor. Nós cremos em Ti de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Cremos que a Tua palavra não volta vazia, e cremos no chamado que temos, Senhor. Como igreja nós queremos pedir, Senhor, visita nosso amigo internauta. Entra neste lar agora. Entra neste coração arrasado agora. Faça-lhe entender, Senhor, que o Senhor não livra da cova, mas livra na cova, Senhor. Oh glória! Oh glória! Senhor, muito obrigado.
porque teremos testemunhos de milagres desta mensagem que o Senhor ministrou aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Como ministro do Evangelho, eu ministro a cura divina. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja curada. Eu ministro a religação de você com a igreja. Estava afastado, está sendo ligado agora em nome de Jesus. Pai, as pessoas que estão vindo para Ti esta noite, Senhor, faça o milagre. Cura, faz o milagre, Senhor. A todos que aqui estão neste templo, Senhor, abençoe a vida de cada um, abençoe as nossas famílias. Sê conosco. Guarda o nosso pastor, Senhor, pastor Flausilino, os demais pastores, pastor Marcos, nosso pastor presidente, pastor Paulo. A carga é enorme, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Eu abençoo a igreja em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado por Deus. Amém, Senhor.